Olá pessoal, boa noite. Esse é o episódio 19, acho que é o último da série sobre divisão, tá? Quarto episódio aí, quarta parte, né, da divisão. E a gente vai ver agora a divisão que vai dar número com vírgula. Né? Talvez eu tenha até mais uma outra aula, acabei lembrando que pode ser que tenha, dependendo do tamanho do vídeo, né? Mais coisas sobre divisão com número com vírgula, né? Então, basicamente, qual que é o raciocínio? Né? Vamos começar aí com um exemplo aí. 15 dividido... Vamos começar com números pequenos aí para pegar a noção da operação, né? 15 dividido por 4, vai. Né? 15 a gente sabe que não é divisível inteiramente, né, por 4. Dá um resultado e mais um restinho aqui. 15 está bem perto do 16 na tabuada, né? Só que ele é menor. Então eu vou pegar um mais baixo que o 16. Que é o que? O 3. Por que 3 vezes 4 me dá o que? 12. Como eu tenho a tabuada de cabeça, eu não escrevi ela aqui e já coloquei o resultado ali, tá? E como a gente só está trabalhando com a tabuada do 4, vamos tentar resgatar tudo de memória as respostas que a gente vai precisando, tá? Então é isso. 15 menos 12 me dá o quê? Exatamente 3, né? Bom, se a gente estivesse trabalhando só com os números inteiros e divisão só sem número com vírgula e considerando o resto, a gente pararia por aqui. Né? Só que agora a gente está falando de número com vírgula. Né? O que significa número com vírgula? Significa que é uma divisão e uns quebrados, vamos dizer assim. Não é uma divisão exata, mas que a gente pode representar esse resto 3 de alguma forma aqui usando o número com vírgula. Essa que é a ideia de usar o número com vírgula. É continuar dividindo o resto numa fraçãozinha um pouco menor entre 1, que está entre 0 e 1. Né? É aí que é o número quebrado, né? Por isso que a gente fala número quebrado, porque ele não cabe totalmente dentro do 4. É um quebrado, né? Uma fração, na verdade, que a gente vai tentar ajustar nesse 4 aqui, tá? Então, como que seria? Eu já estou aproveitando o gancho, porque depois a multiplicação é um passo simples, né, com número com vírgula. Então, a gente já está partindo para a divisão com número, mostrando como que surge a vírgula no caso da divisão, né? Então, vamos lá. 3, resto 3, a gente pararia aqui, porque não tem mais nada para descer. Mas vamos fazer de conta que a gente consegue bolar um jeito aí de continuar essa divisão, mesmo sem resto. Mesmo sem coisa para descer, perdão. Como que a gente procede? Quando der o resto aqui e ele for menor do que o número que está aqui e não tiver mais nada para descer, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr uma vírgula aqui no quociente e vai acrescentar um zero aqui no resto. Tá? É regra, sempre dá certo fazendo assim. E aí a gente continua a divisão da mesma forma como se tivesse descido alguma coisa. Tá? Esse zero desceu do nada, desceu do além, faz de conta. Tá? É só um método para a gente continuar a divisão. Então, agora 30 é divisível por 4? Sim, com certeza. Quem que multiplicado por 4 dá bem próximo de 30? O 7. Porque 7 vezes 4 me dá o quê? 28. 28. Bacana. 30 menos 28 me dá o quê? 2. Tem um resto de novo que é menor do que o 4. O que eu vou fazer? Ponho uma vírgula e acrescento um zero. Só que a vírgula já está aqui, então eu não acrescento, né? E sempre faço assim.
Ponho a vírgula e acrescento um zero. Ponho a vírgula e acrescento um zero. Se a vírgula tiver, eu não ponho nada. Tá? Então vamos lá. 20 dividido por 4 me dá o quê? 5. Por quê? 5 vezes 4 menos 20, 0. Cheguei no resto zero agora, então eu paro a conta aqui. Então, parei. Então, se a gente quiser representar o 15 dividido por 4 num quociente total de um inteiro mais um quebrado, que seria esse númerozinho que vem depois da vírgula, então eu conseguiria representar todo aquele resto encapsulado aqui nesse 75 depois da vírgula. Tá? Então 15 dividido por 4 é 3,75. Tá? E eu vou provar que é realmente isso. Como? Fazendo a operação inversa, né? Que é multiplicar por 4 e ver se a gente chega no 15. Intuitivamente, a gente já vai lançar aí a multiplicação com vírgula. Vamos já fazer a multiplicação com vírgula. Tá? E você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Introduzido naturalmente aqui na divisão e naturalmente na multiplicação a gente já vai ver o comportamento. Então vamos ver. 3,75 vezes o 4. Como que a gente procede? A princípio, a gente ignora a vírgula, faz a multiplicação como se a vírgula não existisse e no final a gente vê onde coloca a vírgula. De uma maneira muito simples. Vamos lá. A gente faz normalmente, como se aqui fosse 375, e multiplica por 4. E vamos ver o resultado. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15. Legal. Tenho 1500 se aqui fosse 375, só que não é 375, é 3,75. O que eu faço com a vírgula agora? Simplesmente eu vou contar quantas casas decimais tem aqui em cima e vou pôr o mesmo tanto de casas decimais aqui embaixo que eu tiver aqui em cima. Tá? Então aqui eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula. Então aqui eu tenho que pôr a vírgula em um lugar que eu faço com que eu tenha também 2 casas decimais. Então o lugar da vírgula é aqui, ó. Porque aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui também, 0 e 0. Só que vírgula 00 é a mesma coisa que o meu 15. Tá? Então de fato 15 dividido por 4 é 3,75. Porque 3,75 vezes 4 me dá 15 e 00 de decimal. Ou seja, é exato. Tá? Quando a gente tem 0,0000, qualquer tanto de zeros depois da vírgula, o número é exato. E continua sendo 15 aqui. Tá? Outra coisa. Agora, pegando o gancho, né, de números com vírgula, já que eu introduzi, vamos fazer a multiplicação, né, de 2 números com vírgula. Tá, vamos fazer 3,25 vezes 5,3. Tá? É o mesmo procedimento. A gente finge que não tem vírgula nenhuma em lugar nenhum no começo, faz a multiplicação como se as vírgulas não existissem. Então a gente faz 3 vezes 5
15. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 3 vezes 3, 9. Mais 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. Soma todo mundo. 5. 7 com 5 dá 12. Aqui dá 9 com 1, 10 com 2, 12 também. 6 com 1, 7 e 1. E agora como que eu ajusto a vírgula? Eu conto quantas casas decimais tem ao todo aqui em cima. Eu tenho 1, 2 e 3 aqui, né? Ó, 2 aqui, depois dessa vírgula, e 1 aqui, depois dessa vírgula. No total, quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3. Então eu vou ajustar a vírgula aqui de forma que eu tenha 3 casas decimais. Então ela vem aqui, ó, 17,225 é o meu resultado. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3 casas decimais depois da vírgula. Tá? Bem simples, pratiquem. Multipliquem bastante números com vírgulas aí. E agora o último exemplo de divisão com números com vírgula agora, né? É o passo final. Seria, se a gente viu a multiplicação entre números com vírgula, vamos ver como que seria a divisão, né, de, por exemplo, 21,73 dividido por 4,3. Certo? Como que a gente procede? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma manipulaçãozinha aí aqui nos números, de forma que eu consiga eliminar as vírgulas. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula daí de cima para eu poder ajustar a minha conta. Eu sempre procedo assim quando eu tiver número com vírgula em cima. Como que eu ajusto? Toda vez que eu andar a vírgula uma casa para a direita aqui no divisor, eu vou andar ela uma vez para a direita também aqui no dividendo. Tá? Então vamos andar a vírgula. Se eu ando a vírgula aqui uma vez, aqui tem um zero fictício, né? Então eu ando a vírgula aqui uma vez. Porque isso em termos de divisão dá na mesma, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa, 21,73 dividido por 4,3 e 217,3 dividido por 43. Dá o mesmo resultado, tá bom? Depois dá pra gente provar isso e mostrar por quê. Bom, só que eu ainda tenho uma vírgula aqui. Então o que eu faço? Ando de novo. Uma vírgula. Ando a vírgula aqui para a direita e ando aqui para a direita também. Lembra que eu tinha colocado um zero fictício? Agora ele faz parte. Tá vendo? Então eu sempre tenho que ir acrescentando zeros e andar a vírgula para a direita até que elas cheguem aqui no limite da direita, onde não tem mais nenhum número aqui ou aqui. Tá? Sempre assim. Independentemente se aqui é maior ou se aqui é maior. Eu sempre vou andar a vírgula junto em ambos os lados. Isso é muito importante. Depois que eu ajustei a vírgula, aí eu posso esquecer a vírgula e fazer a divisão normalmente, como se a vírgula nunca tivesse existido. Então aquele número que era o 21,73 dividido por 4,3 se transformou em 2.173 dividido por 430. Tá? É uma transformaçãozinha para a gente fazer a divisão aí corretamente. E pode dar um resultado com número com vírgula também. Tá? Então como que a gente procede? 2 não dá por 430. Vamos tentar o 21. 21 também não dá. Vamos tentar o 217. 217 também não dá porque é metade de 430 aproximadamente. Então vai o 2173 todo mesmo. Né? E aí a gente chuta.
Mais ou menos quantas vezes o 430 deve caber no 2173? Bom, aqui é 2000 e alguma coisa, né? Se eu multiplicar aqui por 5, e aqui é 400, 400 vezes 5 já dá 2000, né? E então a gente chuta o 5 mesmo, 430, porque é uma boa estimativa, né? 5 vezes 430, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, 4 vezes 5, 20, 1, 21, 2150. Eu já pus aqui porque realmente chegou bem próximo, então é ele mesmo. Tá? Então, me dá aqui o 5. 2173 menos 1150 me dá 23. Bom, como é que eu procedo? Lembra que eu disse que dá para surgir um número com vírgula dividindo números com vírgula? Então a gente procede do mesmo jeito, fazendo a vírgula aparecer aqui no resultado, tá? Então a gente continua. 23 é bem menor que 430. O que a gente faz? Acrescenta um zero e põe a vírgula. E pergunta, 230 é menor ou maior que 430? Bom, é menor. Quase metade. Então o que a gente faz? Acrescenta um zero aqui e põe um zero aqui, tá? Porque a segunda vez, ou a terceira e a quarta, depois que eu já tiver colocado uma vírgula aqui, aí eu tenho que começar a pôr zeros, tá? Porque só vale pôr vírgula uma vez, quando eu estou tratando o mesmo restinho, tá? É outra regra. Então, 2300 dividido por 430, eu vou chutar o 5 de novo, né? Porque aqui já tinha me dado 2150. Se eu pôr o 6, já vai para quase 4000, tá? Então, é o 5 mesmo, porque vai me dar menos 2150, 2300 menos 2150 e dá exatamente 150, tá? Bom, e aí a gente pode continuar fazendo a divisão, né? Como que é o procedimento? 150 é menor que 430, então eu ponho um zero e ponho uma vírgula. A vírgula já está, então eu não preciso fazer nada. E aí pergunta de novo, 1500 dá para dividir por 430? Dá, pelo menos aí umas duas vezes, umas 3, né? Porque 3 vezes 4 dá 12, então aqui vai ser um 3 na continuação. Porque 3 vezes 3, 9, 1290. Está bem próximo de 1500. Que vai me dar aí o 210 como o resto. Tá? 210. E continuo indefinidamente. Eu posso parar por aqui ou tentar computar infinitas casas decimais. Às vezes tem infinitas casas decimais. Tá? E aí eu continuaria. 2100, o que eu faço? Acrescento um zero e ponho a vírgula. A vírgula já está, então deixo quieto. 2100 é muito próximo de 2150. Então eu já posso falar que o resultado é aproximadamente 5,0535. Tá? Então a gente para por aqui. Que isso aqui é um resultado muito bom, está muito próximo está muito próximo de uma divisão exata, tá? Então o nosso original 21,73 dividido por 4,3 é aproximadamente 5,0535.
tá? E a gente para por aqui, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Curta, compartilha, comenta. Depois, na próxima aula, eu posso fazer um plus aí com vários exemplos, tá? De divisão, com vírgula, sem vírgula, com muitos algarismos, com poucos, enfim, fazer uma apanhada geral aí para ficar bem explicadinho e quem sabe aparecer todas as regras possíveis da divisão, que apareceu picado aí, né? Mas aí a gente veria tudo numa aula só. Todos os casos possíveis aí, né? Em uma aula só. Tá bom? É isso, espero que tenham gostado. A aula ficou um pouco longa, mas valeu a pena.